O futuro presidente do Brasil foi debater contra 20 apoiadores do atual presidente do Brasil e pra mim acabou soando um debate entre alguém que quer mudar o sistema contra 20 pessoas que estão conformadas com o sistema. As pessoas sempre me chamaram de petista nos comentários, então vamos ver agora nesse vídeo se eu sou petista ou não. Eu sou Jones Manuel, sou professor de História, historiador, comunicador e educador popular, doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, militante do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e pré-candidato a deputado federal por Pernambuco. Hoje, eu estou na Zona de Fogo, debatendo contra 20 petistas. Minha primeira afirmação é: os governos petistas mantiveram o legado econômico de FHC. Eu me identifico com o Jones porque ele não tá nem aí, mano. Ele se posiciona em todas as polêmicas possíveis, assim. Ele chama o problema pra ele, tá ligado? Se você olhar pelo tripé macroeconômico que você deve estar olhando, que é a parte da balança comercial, do dólar e do déficit público, você vai olhar realmente que você está... Calma. Não, é só para explicar para o povo o que é o tripé macroeconômico. É superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Eu acho que o Lula foi muito inteligente em manter esse legado, porque... Não tem como concordar com essa afirmação. Independente da justificativa. Sabe por quê? Porque nenhum país faz isso. Nem Estados Unidos e nem a China pensam: preciso fazer um superávit esse ano, hein? Nem Japão, nem Alemanha, nem França. Ninguém fica: ai, não posso investir mais em educação porque eu tenho que economizar. Ai, não posso investir em ciência e tecnologia porque eu tenho que economizar, rapaz. Fazer meu pé de meia. Esses negócios de fábrica é muito caro pra mim. Vou ficar só aqui plantando arroz. Ele criou um tripé macro social, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é o melhorar o salário mínimo, ganhando com o ganho do salário mínimo mais que a inflação. Mas aí a gente tá se acostumando com o mínimo, né? Claro, isso é melhor que o governo Bolsonaro? Sim, mas se a gente ficar sempre comparando com o Bolsonaro, a nossa régua vai ficar muito lá embaixo. Vamos ver quanto o salário mínimo deveria ser para ninguém passar necessidade? Ó, estudo lançado em 2025 pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, baseado nos preços dos itens da cesta básica. Nessa primeira coluna do meio aí, tem o valor nominal do salário mínimo e ao lado nós temos o quanto o salário mínimo deveria ser. Ou seja, se o governo Lula dobrasse o salário mínimo, a gente estaria meio alimentado. Então, esse é o nível atual das coisas. Então, se um dos três pés do tripé macrosocial for aumentar um pouco o salário mínimo, eu acho que esse tripé vai ficar meio bambo, hein? O salário mínimo, aumentando também o Bolsa Família, que ele não tirou, ele ampliou. Galera, tipo assim, legal o Bolsa Família existir e tal, mas isso não pode fazer parte do tripé não, hein? O Bolsa Família é uma ajudinha. Vocês me desculpam, mas o Bolsa Família não faz uma despesa decente pra durar um mês inteiro hoje, não. Por isso que tá geral botando o Bolsa Família no jogo do tigrinho, pra ver se cai dinheiro do céu. O BNDES, ele fortaleceu e trouxe o PAC para se tornar o governo, a máquina propulsora do crescimento econômico. Isso é super importante. E o terceiro, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é a parte educacional, que ele fez o quê? Ele melhorou o FIES. O FIES fortaleceu o mercado de educação privada no Brasil e fizesse com que o maior conglomerado de educação privada do mundo ficasse aqui. Se chama Croton e é controlada pelo Jorge Paulo Lemann, um dos responsáveis por roubar bilhões das lojas americanas. Bela negociação pela educação do Brasil, hein, Lulinha? Ó. Porque, por exemplo, mesmo com uma política muito importante de valorização do salário mínimo, o Brasil gerou seguidamente empregos precários que pagam baixos salários. Porque o governo FHC, ao estabelecer o tripé macroeconômico, ele dá início a uma economia rentista no Brasil, em que faz com que o principal gasto corrente da União, o principal gasto público, seja com juros e serviços da dívida pública, ao ponto de que ano passado foram pagos um trilhão de juros da dívida pública. Eu tô pensando em lançar um vídeo sobre esse tema, hein? Financiarização da economia. Que eu gosto desse tipo de tema, os temas que é chato de entender, mas é importante de entender. O que vocês acham?
Eu sou o comediante que me sacrifico para trazer a informação mastigadinha para você. Me valorize, hein? Durante o governo FHC, a média da taxa de juros da taxa Selic foi 22% ao ano, uma das maiores taxas de juros do mundo. O governo FHC consolida o Estado brasileiro como um gerador de riqueza para uma elite rentista que está em todos os setores da classe dominante e faz com que, de maneira seguida e sequencial, seja o maior gasto corrente da União, com os economistas burgueses mentindo, dizendo que tem que aumentar sistematicamente a taxa de juros para controlar a inflação, quando, na verdade, a inflação brasileira é fundamentalmente uma inflação derivada da desnacionalização da economia, porque a FHC fez uma abertura comercial. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que iria reestatizar a Vale. Ao assumir o governo, ele arquivou essa promessa de campanha. Em 2007, teve um plebiscito tocado pelos movimentos... De distribuição de renda? Rapidão. Deixa eu só terminar o raciocínio da Vale. Em 2007, economia. Teve um plebiscito para reestatizar a Vale. Peraí, não, meu camarada, a gente pode falar de qualquer empresa. Em 2007 teve um plebiscito. De distribuição de terra. Peraí. Vamos falar quantas vezes o INCRA. Mas veja, o governo Lula desapropriou menos terra para a reforma agrária que a FHC. Vamos jogar pro plano internacional, aí você vai ficar com medo. Vamos jogar pro desapropriação de terra. Quantos mercados o Lula abriu e quantos mercados novos teve menos desapropriação de terra. Vamos falar de desapropriação de terra. Teve menos desapropriação de terra no governo Lula que no governo FHC, Collor e Sarney. Tudo por culpa do professor linguiça. Se eu tivesse aí, eu ia só ficar fazendo esses comentários aleatórios que não agregam em nada. As privatizações no setor elétrico que a FHC fez de 96 a 98, alguma foi revertida? Você quer que eu negue fatos? Não. Não. Mas aí, desculpa, eu esqueci teu nome. André, ano passado, os contratos de concessão das privatizações da área FHC de 19 concessões venceram todos. O governo Lula foi lá e renovou todos os contratos de concessão, inclusive da Enel, aqui em São Paulo, que vive dando apagão onde a gente está gravando. Então, André, o legado econômico da macroeconomia, do modelo de desenvolvimento do Brasil, de FHC, a abertura comercial, as privatizações, taxa de juros alta, a desindustrialização brasileira, isso foi mantido ou não, André? Essas consequências, isso são consequências. Isso não era o objetivo do, não, tudo bem, mas foi mantido. Da política é econômica. Ruim pro Brasil. Você discorda do Sidão negativos. Que ele defendeu o tripé macroeconômico. Eu acho isso um absurdo. Defendeu o tripé macroeconômico. Não precisamos defender o tripé macroeconômico, nem eu preciso discordar do Sidão também, entendeu? Agora, a questão é a seguinte, ó... Isso é ser de centro, hein? Não. É centrista, tá? Não necessariamente eu preciso dizer que não e nem que sim. Nessa questão, eu tenho certeza absoluta que talvez. Eu não acho, primeiro, que o legado necessariamente é neoliberal. Do FHC? A partir do... Por quê? Vou explicar. A partir do momento, esse legado sob gestão petista, eu acredito que a gente chega num ponto que é o possível hoje no Brasil de uma economia liberal, dentro de uma democracia liberal, que não é o ideal, não é o que eu almejo e com certeza não é o que o nosso partido espera. A gente quer uma democracia proletária, a gente quer uma democracia tocada e justa com os trabalhadores. Agora, a realidade do Brasil não é exatamente essa. Concordo. Agora, como que a gente muda um sistema? Você mencionou os 70% de aprovação do presidente Lula. Esse 70% de aprovação não é só por causa das políticas sociais, é também por ter conseguido fazer a manutenção da forma que era possível de uma estrutura econômica que não é feita só de governo. Não é só o governo que existe, entende? Só para não ser injusto contigo, por exemplo, por que tu falou que não é neoliberal do legado da FHC? Só para não ser injusto contigo. Não, é porque eu acho que assim, a gente está... Eu acho neoliberal... Dentro de uma política neoliberal, a gente não teria nem política de desenvolvimento social. Não tem, André. A realidade se impõe de forma muito dura, né? Caros amigos petistas que estão assistindo esse vídeo, vocês estão na presidência, vocês têm um partido grande, poderoso, que já governou o Brasil várias vezes. Então, a gente vai cobrar de vocês mesmo. Não adianta querer só a parte boa que é ganhar a eleição. Vocês têm que ganhar a eleição e escutar um bolão na orelha também, pô. Não é pra escutar um bolão e ficar puto. É pra escutar um bolão na orelha e lembrar que a gente é trabalhador. Ai, mas isso vai fortalecer a direita. Então se vira pra ganhar da direita, pô. Vocês já estão com a máquina na mão e estão preocupados com eleição, bicho. Qualquer asno que não se chame Bolsonaro consegue se reeleger pra presidente do Brasil. Esse Boletim Focus é aquele que diz as previsões
visões do mercado. Isso foi criado pelo FHC em 2001, até hoje está mantido. O governo Lula, com maioria no Congresso, 80% de popularidade, crescendo o maior número de prefeitos do Brasil inteiro, de 2008 a 2010, não podia acabar com o Boletim Focus, por exemplo, não podia fazer nada. Joias, a gente fez o que era possível fazer, entendeu? Inclusive, zeramos o FMI, deixamos uma reserva de 240 bilhões, e aí, isso é manter a mesma política econômica? Não é. O cara foi saindo e continuando falando. Não, Jones, mas o Lula fez o que dava, porque assim, você vai brigar com um velho fofinho desse, o cara é mó gente boa e você fica cobrando coisa que não dá. Olha o congresso que a gente tem. Olá, tudo bem, Jonas? Qual é o seu nome? Johnny, queria só fazer uma... Johnny? É teu nome? Johnny. Eu acho engraçado que o nome dele é Johnny e aí ele chamou o Jones de Jonas. Tipo assim, era só botar um S no final do teu nome, mano. Trazer uma informação muito rápida. Boa. Inclusive, ano passado, já que você trouxe a questão do MST, né, dizer que o MST, que inclusive é o maior produtor de alimentos orgânicos do Brasil, teve inclusive recurso do Ministério da Fazenda, ano passado, para que influenciasse até mesmo plantio de alimentos orgânicos. Então, assim... Mas o mesmo MST, no passado, disse que o governo Lula 3 não estava fazendo nada pela reforma agrária, a declaração do João Pedro Stedley. Mas aí, vamos voltar para o debate sobre o governo FHC. Deixa eu dar eu mais só venho trazer esse informe. Eu vou deixar o tempo do amigo. Não, volta aqui. Porra, Johnny, aí é foda, hein? Se liga, ele ficou 30 segundos na cadeira e esse foi o uso que ele fez do espaço de fala dele. Teve, inclusive, recurso do Ministério da Fazenda, ano passado, para que influenciasse até mesmo plantio de alimentos orgânicos. Então, assim... Tá aí, foram esses os 10 segundos de informação que o Johnny veio acrescentar nesse debate. Johnny, um homem de poucas palavras. Concordamos com isso. Não concordo. Não concorda? Não, Você acha que o governo FHC foi bom para o Brasil? Não concordo, sabe por que eu não concordo? Porque foi no nossos governos que nós fizemos a economia girar. Não, tô falando da FHC. Não, O governo sim, FHC sim, foi bom para o sim, Brasil? sim. Não. Então, Você tá falando isso, eu não falei isso. Eu perguntei. Não, você eu é uma afirmativa sua. Não, Se é uma afirmativa sua, Não, acho Thiago, que até é legal pra rede social Não, falar Thiago, que o legado do FHC é legal. Mas pra mim, não. Thiago, Até eu porque perguntei, você falou que sim. Eu sou herdeiro daqueles que dizia da herança maldita. E continua a herança maldita? A herança maldita continua? E nós continua? mudamos. Mudou o quê? Nós mudamos. Mudou o quê? Do governo Vamos lá. A nossa melhor política econômica é o Bolsa Família. Mas isso não... Que faz a... O FHC fez o Bolsa Escola. Não. Esse aí tá mais perdido que uma maior de idade na ilha do Epstein. E a segunda afirmação é: os governos petistas fortaleceram vários aspectos do racismo estrutural no Brasil. Tá vendo? O Jones, ele enfia a mão no vespeiro, né, velho? Ele podia dar uma aliviadinha, mas não, ele bate onde dói. Em massa, os governos petistas foram extremamente repressivos para a população negra, aumentaram o encarceramento, a violência policial, e isso se reflete no âmbito federal e no âmbito também dos governos estaduais, como é o caso do governo petista na Bahia, que a gente vai ter uma oportunidade de debater, espero, com profundidade. Meu amigo, fica achando que combater o racismo é só cota em faculdade. Tem gente que não consegue nem chegar ao ponto de fazer o vestibular. Meu nome é José Pedro. Prazer. Metalúrgico, aposentado, anistiado, fundador do PT e da CUT. E ex-militante do Partidão. Foi o primeiro batismo meu na luta política, foi no Partido Comunista Brasileiro em 1962. Perfeito. O aspecto que você já está dizendo, que você não nega, então tudo bem. Tamo junto. Agora, e quero dizer que eu fico muito feliz em ver uma pessoa jovem como você, com tamanha capacidade teórica e tal. Agradeço. Agora, eu quero dizer o seguinte, pela minha experiência de vida, não de livro, que eu não pude estudar, porque eu estava lá puxando enxada, as coisas que está colocada nesse bloco aqui tem uma certa colocação que está errada. Sim. Discordo plenamente. E discordo não por ler, não por estudar depois. Porque quando eu me tornei gente, com 5, 6 anos de idade, nem a lei trabalhista, nem a CLT, meu pai alcançava lá no sertão de Minas Gerais. Sim. Portanto,
essa questão já foi um avanço. E a questão que você está colocando aí, da falha, evidentemente que está faltando muito para chegar aonde se precisa chegar. A questão é o seguinte, não podemos fazer as coisas só porque ganhou o governo e você não tem no Congresso, a imprensa sem já nem conta, porque toda ela praticamente é televisão, toda a imprensa. A mídia burguesa, né? A mídia burguesa. Você não pode contar. Perfeito. Portanto, uma coisa é você ter no programa do partido, uma coisa, onde é que você quer chegar, agora como você chegar? Como que você vai chegar? E aí eu quero dizer para você que o governo Lula, do meu ponto de vista, de trabalhador, operário, ex-camponês, trabalhei em carvoaria, para mim é a melhor coisa que já existiu o governo PT e da esquerda que já existe no nosso país. Eu respeito muito sua opinião, eu respeito muito sua trajetória, sua história e a compreensão que tem da realidade. Agora, veja, meu camarada, o governo Lula, ele aprovou em 2006 a nova lei de drogas, a Lei 11.343. Foi proposta do governo, apoiado pela maioria do governo. Na época, o presidente da Câmara dos Deputados era o Aldo Rebelo, do PCdoB. A aprovação da nova lei de drogas no Brasil fez com que a população carcerária brasileira explodisse ao ponto de que o número de pessoas presas crescesse mais durante o período petista do que do período FHC. O Brasil está hoje na casa de quase 1 milhão de pessoas encarceradas, a maioria pretos, pobres e favelados, em média, historicamente, 40% deles sem julgamento, prisões provisórias ilegais, e o dado é tão chocante, meu camarada, que durante o governo Dilma, o crescimento do encarceramento de mulheres, a maioria mulheres negras de periferia, foi de 562%. Foi o maior crescimento de população carcerária feminina da história da humanidade. Boa, Dilma. Representatividade, hein? Não deixa os homens liderar sozinhos essas estatísticas, não. Lugar de mulher é onde ela quiser, mesmo se for no presídio. Teve uma chacina no Complexo do Alemão em 2007, em que a polícia matou 19 pessoas com vários sinais de execução. À época, o presidente Lula foi questionado e ele falou que não se enfrenta bandido com pétalas de rosa. Boa, Lula. É isso. É assim que se combate o racismo. O Lula não é um poeta, mas faz cada declaração, né? Quando foi que o Brasil teve um ministro negro indicado ao STF, Jones? Meu camarada, ministro negro na economia nunca teve, porque onde a coruja dorme, onde manda... Você percebe como você nega a própria realidade dos fatos? Aí você quer se prender no governo da Bahia, em Rui Costa, em segurança pública. Você disse que é vários aspectos do racismo estrutural. Meu camarada. Quem criminalizou o racismo no Brasil, Jones? Meu camarada, foi a Constituição de 88. Então, quem foi o deputado constituinte? Foi o Lula? É o PT? Não. A proposta de criminalização do racismo foi do CAO. Jones, você precisa pôr o pé na realidade, Jones. Ninguém tá negando aqui as asneiras de Rui Costa. Tá inventando fato histórico que o Lula que inventou a lei antirracismo. Como é que tamo de culta personalidade? O PT não tem um projeto soberano de ciência e tecnologia para o Brasil. Esta afirmação parte do pressuposto, mais uma vez, evitando possíveis caricaturas. Ninguém está negando o crescimento de universidades federais no Brasil, a ampliação do número de alunos, o maior número de concurso público para professores e professoras, especialmente no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma. Mas um projeto de soberania tecnológica parte do pressuposto de criar um sistema nacional de inovação que combata a dependência tecnológica do Brasil, que faça com que o Brasil deixe de ser um país que, nos setores tecnológicos de ponta, basicamente seja um importador. Exemplo concreto disso, neste momento, há uma disputa nacional em torno das terras raras, que são fundamentais na quarta revolução industrial. O governo Lula, ao invés de usar o Centro de Tecnologia Mineral, que é uma empresa pública, para formular a Estratégia Nacional de Terras Raras, ele abriu um edital em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a União Europeia para formular por uma empresa privada a Estratégia Nacional de Terras Raras no Brasil. Mas a União Europeia quer o nosso bem, Jones. Eles são países desenvolvidos, por que eles não iam querer desenvolver a gente também, hein? Como assim colonialismo? Porque Lula é melhor que Haddad. Se você soltar Haddad no churrasco, Haddad não sabe o que fazer.
Se você soltar Lula no churrasco, sai uma maminha, sai um coração de galinha assado. A picanha, né? Sai uma... A picanha. O Haddad tem cara de que ia numa churrascaria pra não se sujar de carvão. O ministro da Fazenda do Brasil, infelizmente, defende de maneira sistemática a redução do gasto público em saúde, educação, ciência e tecnologia, geração de emprego, meio ambiente, infraestrutura. Porque ele precisa de atingir as metas. Mas foi ele que fez as metas, né? Acho que se tem uma pessoa que tem a capacidade de mudar as metas econômicas do Brasil, é o ministro da Fazenda. Ou não? Minha quarta afirmação é: o governo Lula 3 estimula privatizações no Brasil. Ai, que saudade quando o Lula era contra a privatização, lembra? As 3 perguntas anteriores, essa também, fala de projeto soberano para, tá? Os governos, quando se candidatam, eles se candidatam para um programa de governo, não um projeto de nação que nós ainda estamos por construir. Aliás, essa eleição do Lula 4 vai ter que trazer um projeto de nação. Aí sim... Calma, Jones. O Lula é jovem. Tem que dar tempo dele desenvolver as ideias dele, pô. Mas que pressa. Então, o que o PT enfrentou e ajudou a derrotar no governo Bolsonaro, o governo do PT vem fazendo. Não dá para chamar de privatização o que o Bolsonaro fazia, fazer a mesma coisa e dizer que agora não é privatização. Gente, por favor, vamos fazer um debate sério, vamos criticar essas medidas. O fato de vocês serem petistas não impedem de criticar essas medidas. Não se trata de criticar as medidas ou não. Nós, petistas, sabemos o que nós fazemos dentro do partido. Não se preocupe com isso. Ih, dedo do outro lado. Em abril de 2023, o governo Lula editou um decreto para colocar no âmbito do PPI, Presídio e Segurança Pública. Existe, nesse momento, sendo construído em Erechim, no Rio Grande do Sul, um complexo prisional com administração privada em vários aspectos, com financiamento do BNDES, numa parceria entre Eduardo Leite e o governo Lula. Eu espero, e aí eu não tenho preocupação com o PT não, tenho preocupação com o Brasil. Esse debate não teve trocação franca, mas teve uma troca de farpas. Só um aperitivo, não é o Jones debatendo contra conservadores, mas é sabor conservador. Como é que a gente vai deixar de financiar os projetos de desenvolvimento desses estados, equivocados ou não, só porque a gente, aquele caminho não é o ideal, então a gente não financia nada. A gente não, o BNDES em si, como instituição, não pode tomar essa decisão. Mas, André, como sociedade, como militante, sim. Aí a gente vai lutar contra essas privatizações. O governo Lula... Agora... Peraí, rapidão. O governo Lula, sabe o que ele fez? Ele adotou um novo marco regulatório para as PPPs. Agora... todo governo estadual ou governo municipal que contratar uma PPP para saúde, para educação, para segurança e não conseguir pagar a PPP, a União cobre. Isso é muito absurdo, velho. Isso é basicamente você entregar dinheiro público na mão de um capitalista depois de ele não entregar o que prometeu. Tipo assim, por que privatizou, sendo que vai ter que ser resgatado pelo Estado quando der merda? Isso é tipo você pagar um cara pra comer a sua mulher, ele broxar e depois vir te cobrar. Minha quinta afirmação é: os governos petistas nada fizeram para politizar a população. Essa afirmação parte de um pressuposto que temos uma tradição na América Latina de um presidencialismo de mobilização, em que o presidente da República atua como um promotor do debate público, da mobilização, da conscientização, defendendo pautas importantes para a classe trabalhadora e conseguindo colocar o povo nas ruas para pressionar as instituições do Estado burguês. A gente vê, por exemplo, o exemplo do presidente Gustavo Petro na Colômbia. Ele tem uma base no Congresso que é menor que o governo Lula. A Colômbia é cercada de bases militares dos Estados Unidos. A Suprema Corte, que é o equivalente ao STF da Colômbia, é oposição ao governo. O governo já sofreu várias e várias tentativas de golpe de Estado, mas o presidente Petro, ao contrário de Lula, ele mobiliza a população, ele chama o enfrentamento e já conseguiu aprovar uma reforma trabalhista de verdade que amplia direitos, uma reforma da Previdência que amplia direitos, incluiu 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na Previdência Social, fez uma desapropriação de terras maior do que todos os governos petistas, está lutando pela criação de um SUS na Colômbia e está avançando de maneira significativa numa agenda de descarbonização da economia. Tá vendo? É difícil. Os petistas em 2013, eles pegaram
trauma de protesto de rua, né? Parece que se eles forem protestar alguma coisa na rua, vai chamar impeachment de novo. Calma, galera. Vai lá manifestar, cobra. O Bolsonaro já tá preso já. O Flávio Bolsonaro não ganha do Lula nem numa corrida. O governo Evo Morales na Bolívia, o governo Hugo Chávez na Venezuela, o governo Rafael Correa no Equador, até os governos moderados de Cristina e Néstor Kirchner na Argentina, o governo Pepe Mujica no Uruguai. Todos esses governos tiveram momentos que, sem ter maioria no Congresso, tendo oposição da mídia burguesa, tendo oposição do empresariado, mobilizaram suas bases, chamaram manifestações, foram para a rua, fizeram enfrentamento e conseguiram vitórias. A gente está no 5º governo petista e a gente nunca viu nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma chamar o povo para qualquer mobilização e atuar como um fator de politização. O presidente López Obrador, no México, passou 5 anos fazendo todos os dias as suas manhaneiras, em que ele explicava diversos temas da economia, da política, da cultura, das relações internacionais para a população. Isso simplesmente nunca aconteceu. A presidência, que tem muito poder de pautar o debate público brasileiro, não é usada para politizar, organizar a classe trabalhadora e arrancar reformas populares. Escutar a verdade dói, né? Sabe qual é a real? Quem tem cu tem medo, né? O PT levou uma surra tão grande em 2018 que eles estão com medo de acontecer de novo. Aí eles ficam nessa palmolência aí. Ó, galera, toma R$100 de salário mínimo e fica de boa, hein? Não vai ter reforma agrária, mas eu coloco o bonezinho do MST pra postar. Prazer, companheiro. Prazer, meu camarada. Companheiro. Não, camarada é melhor. Meu Eu esqueci nome teu nome, desculpa. Igor Paulo, sou de Belo Horizonte. Prazer, Igor. Prazer. Estive recentemente em BH, cidade ótima. Fiquei feliz e triste, né? Por quê? Tô triste de estar aqui porque eu gostaria que você estivesse combatendo a extrema-direita e não se degladiando aqui entre os nossos amigos petistas, sabe por quê? Enquanto a gente faz isso aqui, ó, a direita está se organizando para tomar o poder mais uma vez. Meu amigo, primeiro que a direita ainda tá se recuperando da descarga elétrica que eles tomaram na caminhada do Nicolas, né? E outra, aí é Jones versus petistas, ou seja, o palco é de vocês. Vocês estão no palco pra falar o que quiser. Se divulga, ganha seguidor, fala bem do Lula. Usa o espaço como você quiser. Não tem ninguém aí de direita, mano. Não precisa ficar pensando na direita agora. Só fortalece a luta da extrema-direita, que tá lá batendo palma pra gente enquanto a gente tá aqui debatendo. Você deveria estar debatendo com o Nicolas Ferreira, não com a gente. Mas o Nicolas Ferreira tá fugindo. Você pode ter certeza, meu caro companheiro petista, o dia que tiver um debate Jones e Nicolas Ferreira, eu vou ser o primeiro a estar aqui reagindo. O que fortalece a extrema-direita é a frustração da classe trabalhadora e de amplos setores da juventude que não vê suas perspectivas de melhoras de vida atendido e que vê promessas sendo quebradas. Eu citei no bloco anterior, por exemplo, as promessas de campanha que estão sendo quebradas nesse momento pelo governo federal, como a promessa de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre, ou o veto do presidente Lula ao projeto de lei 1791, que garantia o emprego de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos da Eletrobras. Esse tipo de coisa que fortalece a extrema-direita. Você gera frustração, o governo não recebe, não escuta as pessoas. Se você for no Google agora e colocar Águas do Brasil, carta ao presidente Lula, você vai ver uma carta assinada por dezenas de entidades sindicais, inclusive a CUT e a CTB, criticando o governo Lula por estar incentivando a privatização de águas e saneamento básico no Brasil. A opinião da CUT e da CTB, que assinaram a carta, cobrando a promessa de campanha do presidente Lula de não incentivar a privatização da água no Brasil. A Gespisa, que é o equivalente à Sabesp do Piauí, foi privatizada no governo do Rafael Fontelli, que é governador do Piauí. Os trabalhadores e trabalhadoras estão arriscados todos de perder o seu emprego. Veja, meu camarada, com todo o respeito do mundo, ninguém combate mais a extrema-direita do que eu. A gente está fazendo aqui um debate sobre os rumos da esquerda brasileira. É normal na tradição política da esquerda brasileira ter linhas diferentes, táticas diferentes e fazer o debate. Eu não fortaleço a extrema-direita. Sabe quem é que fortalece a extrema-direita? É o Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, que toda semana dá uma declaração defendendo violência, defendendo um absurdo, defendeu o general Pazuello, que foi responsável pelo genocídio da pandemia durante o governo Bolsonaro. E estava o Quaquá apertando a mão do Pazuello e defendendo o Pazuello. O Pazuello foi defender a família Brazão, acusada de ser mandante do assassinato da Marielle. Aí o Quaquá foi lá em público defender eles. É isso que fortalece a extrema-direita. Sabe o que é que fortalece a extrema-direita? É gente que está passando um pano pro Dias Toffoli, ministro do STF envolvido até o talo no escândalo do Banco Master.
Ó a galera assimilando a pancada aí, ó. Meu amigo, quer governar o Brasil? Vai ter que escutar um bolão, não tem jeito. Eu não vou votar em você porque eu moro em Pernambuco. Mas senão a gente conversava. Os amigos de São Paulo podem ajudar aqui, sobretudo os corintianos, né? Tamo junto. Você não tem time, né? Não, então, eu sou simpático ao Corinthians porque quando eu era jovem... Não. Corinthians aqui não. Próximo. Você puxou muito desse ponto de não chamar a movimentação da população para a rua. Só que vendo no novo ciclo que a gente tem nos dias de hoje, todo o momento de polarização da política, não seria até que mesmo perigoso fazer isso? Sim. Vamos ficar em casa, gente, é o jeito. Agradeça que o Bolsonaro não voltou, se contente com suas dívidas e calhe a boca. São 20 mil trabalhadores que conseguiram no Congresso inimigo do povo. Aí eu sempre faço a pergunta, era para eu ficar calado? Era para eu não apoiar esses trabalhadores? Era para eu não trazer esse debate em nome de não melindrar o governo? Não, parabéns pela sua postura. Eu acho que é aquela que todos nós aqui poderíamos ter. E eu vou acabar tendenciosamente o debate nesse corte. Ó, que bonitinho eles concordando. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu queria mandar um salve para os meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal nos últimos dias. Um salve para Samuel Rodrigues, Leandro Rafaini, Isabela Lessa e só. O resto de vocês não se importa comigo. Na próxima vez eu vou ficar só reagindo à direita falando bosta também. Porque aí quando é o Monark falando merda, aí vocês contribuem um monte, né? Aí quando é informação, aí o Abner não merece. Se você puder contribuir, a chave Pix tá aqui embaixo. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like, o hypar, o comentário, o compartilhamento, é tudo de graça e já é uma forma de contribuição. No dia 21 de fevereiro eu vou fazer um show solo em São Paulo, no Vila Sônia Comedy Club. Então se você puder comparecer nesse show, os ingressos vão estar aí embaixo na descrição e no comentário fixado. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: Revolução Brasileira pra ontem. É nóis!